Muito bom dia! Vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Boker Tov, você está comigo aqui no Papo Monoteísta. Muito obrigado você que está no canal, você que está chegando agora. Esse é o Papo Monoteísta e esse é o projeto Leitura do Livro Guia dos Perplexos. Seja muito bem-vindo. A música que nós estamos ouvindo ao fundo, Esri Mein Hashem, me ajuda, Hashem, é uma música que destrói as cascas que nos circundam. É uma música cabalística bem forte. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho de notificação para que você receba todas as novidades do canal. Se você já é inscrito, você está prestigiando Torá, fazendo com que seja divulgada a Torá sagrada. Então, nesse projeto Leitura do Guia dos Perplexos, nós vamos aprender muito juntos. Vamos nos preparar para mais uma leitura? Então, enquanto isso, você vai ouvir ao fundo Esri Mein Hashem. Eu quero aproveitar também esse momento inicial para convidá-lo a se inscrever no portal Bnei Noah Brasil. O endereço estará logo aí embaixo, né? Na descrição do vídeo. E nele você vai fazer inscrição, vai ter acesso a vários cursos, vários vídeos de instrução, promovidos pelo Ravi e Yaakov no portal Bnei Noah Brasil. Tem uma pontuação, tem novidades, tem até premiação no portal. Esteja conosco no portal Bnei Noah Brasil, faça parte. A descrição do link é o seguinte: https://bneinoah.org.br. Seja um. Essa é a descrição básica. Embaixo você tem aí na referência todinha sobre ele. Perdão, a gente está meio gripado, né? Acaba tossindo um bocadinho, vocês me perdoem por isso. Nós estaremos hoje estudando o capítulo 59 do livro O Guia dos Perplexos dentro do nosso projeto. Não é? Reduzir um bocadinho mais o som. Pronto. Nós estaremos vendo hoje um pouco mais do capítulo 59. Nós estamos na página 233 do livro Guia dos Perplexos. E diz assim a descrição do capítulo que nós vamos acessar nesse momento. Quanto mais se nega de Deus, qualquer atributo afirmativo, mais nos aproximamos dele. Como é que é isso? Presta atenção, vai ser muito importante essa leitura. Se você já é inscrito, compartilhe, divulgue. Se você não é inscrito, inscreva-se já e ative o sininho. É um prazer ter você conosco. Então, vamos lá. Vamos fazer então a leitura do livro Guia dos Perplexos. O livro Guia dos Perplexos é de Maimônides, o Rambam, Rabbi Moshe. Vamos então dar uma iniciada no livro, né? Capítulo 59, que diz o seguinte, vamos lá. Capítulo 59, quanto mais se nega de Deus, qualquer atributo afirmativo, mais nos aproximamos de conhecê-lo. Alguém poderia fazer a seguinte pergunta: se
Com efeito, não há meio de perceber a verdadeira essência de Deus, e a prova demonstrativa ensina que o que se percebe é somente que existe, e os atributos afirmativos são impossíveis, como foi provado demonstrativamente. Então, como se expressa a diferença de grau entre estes e o que compreendem? Entendeu a pergunta? Vamos lá. Pois se assim for, o que Moshe, nosso mestre, e Salomão perceberam é a mesma coisa percebida entre cada um dos estudantes, e nada poderia ser acrescentado. No entanto, é conhecido entre os estudiosos da Torá, e especialmente entre os filósofos, que a diferença de grau entre estes é muito grande. Saibas, então, que a diferença de grau entre os que percebem é muito grande, pois quanto mais se adiciona aos atributos de um sujeito, mais ele se determina. E quem o descreve se aproxima mais de sua verdadeira natureza. E assim também, quanto mais tu adicionas negações a respeito de Deus, mais te aproximas da percepção e estás mais perto do que aquele que não negou aquilo que fizeste por prova demonstrativa. Portanto, a pessoa precisa se esforçar vários anos para compreender uma ciência qualquer e verificar o significado verdadeiro de seus princípios até aceitá-la com certeza. O resultado de toda esta ciência será que negaremos de Deus que foi aprendido com provas demonstrativas, que é inadmissível atribuir a ele. No entanto, a pessoa que falhou no estudo não lhe será claro demonstrativamente. Vamos de novo? No entanto, a pessoa que falhou no estudo não lhe será claro demonstrativamente, de modo que terá dúvida se certa coisa existe ou não existe em Deus. Pior ainda, uma pessoa que estiver cega em sua compreensão poderá afirmar um atributo cuja negação foi provada demonstrativamente. Como provarei demonstrativamente, por exemplo, que ele é incorpóreo. Outra ficará em dúvida e não saberá se ele é corpo ou se não é. E outra ainda decidirá que ele é corpóreo e abordará Deus por essa crença. Quão grande é a diferença entre essas três pessoas? A primeira é indubitavelmente a mais próxima de Deus. A segunda, mais distante dele. E a terceira, mais distante ainda. E assim, se supormos uma quarta pessoa que ficou claro a ela, por prova demonstrativa, que as paixões são inadmissíveis a respeito de Deus, enquanto, para a primeira, que negou a corporeidade, isso não foi provado demonstrativamente, então, a quarta está indubitavelmente mais próximo de Deus que a primeira, e assim por diante. De modo que, se for encontrada uma pessoa que ficou claro para ela, por meio de provas demonstrativas, a impossibilidade de vários elementos a respeito de Deus, tanto mais, só um instantinho, e que, em nossa opinião, pode ser encontrada nele, ou vem dele, e
Mais ainda, se acreditarmos que são necessários, eis que essa pessoa indubitavelmente será mais perfeita que nós. Eis que ficou esclarecido a ti que quanto mais for provado demonstrativamente a negação de algo em relação a Deus, mais perfeito tu estás de todas que atribuíres afirmativamente alguma coisa adicionada à sua essência. Tu o assemelharás a outras criaturas e estarás longe de conhecer a sua realidade. E é desta maneira que se deve aproximar da percepção de Deus por meio de pesquisa e do estudo, até que se conheça tudo que é inadmissível em relação a Deus e não se atribua a Ele afirmativamente algo adicionado à sua essência ou como se isso fosse perfeição em relação a Ele. Por considerares isso como perfeição em relação a nós. Pois todas as perfeições são capacidades quaisquer e nem toda capacidade se encontra em quem é dotado de capacidades. Saibas também que se atribuíres a ele afirmativamente algo que não cabe a ele, estarás te afastando dele em dois aspectos. Primeiro, porque tudo que atribuis é perfeição somente em relação a nós e não a Deus. E segundo, porque ele não possui outra coisa a não ser sua essência, que é a sua perfeição, conforme explicamos. E por todos saberem que não se pode alcançar o que está em nosso potencial de perceber com relação a Deus, a não ser por meio da negação, sendo que a negação não ensina qualquer coisa sobre a realidade da coisa à qual ela se aplica. Todas as pessoas, os antigos e os modernos, dizem explicitamente que as inteligências não percebem Deus e que somente Ele percebe o que Ele é, de modo que percebê-lo é reconhecer a incapacidade de percebê-lo completamente. Todos os filósofos dizem: nós somos cegos por sua beleza, e ele é oculto de nós pela intensidade de sua manifestação, como os céus são ocultos aos olhos dos incapazes de perceber. Muito foi dito nesse assunto e é inútil retornar a isso aqui. As palavras mais exatas ditas sobre este assunto foram ditas no Salmo 65, 2. Lerá, Dumiá, Terrilá, que significam: para ti o silêncio é o louvor. Essa expressão é muito exata para este significado, pois tudo o que é dito com intenção de exaltar e glorificar a Deus encontra em si uma ofensa qualquer em relação a Ele e expressa uma certa imperfeição. Portanto, deve-se ficar em silêncio e limitar-se à perfeição da inteligência, como nos ordenaram os homens perfeitos ao dizerem: dizei em vossos corações, em vossos leitos, dizei em vossos corações, e em vossos leitos silenciai-vos. Provérbios 4:4. Deves conhecer o famoso dito dos nossos sábios, que quem dera todos os ditos
fossem como estes. Citarei literalmente, apesar de ter sido dito com a finalidade de chamar a atenção às ideias que contém. Uma certa pessoa que estava diante do Rabi Hanina dizia, em sua prece, o grande, poderoso e temível, magnífico e forte, temido e imponente, perante o Rebbe Hanina, vamos repetir de novo para ficar compreensível, certa pessoa estava diante do Rebbe Hanina e dizia, em sua prece, ó grande, poderoso e temível, magnífico, forte, temido e imponente. O Rebbe interrompeu e disse, já encerraste todos os louvores ao teu Senhor? Com efeito, se Moisés, nosso mestre, não tivesse anunciado na Torá os 3 primeiros atributos que citaste, e os homens da grande assembleia não os tivessem estabelecido na nação, nós não poderíamos pronunciá-los. E tu proferes tantos atributos assim? A que isso se compara? A um rei de carne e osso que possuía milhões de moedas de ouro e foi venerado por possuir moedas de prata. Acaso isso não é um insulto a ele? Aqui termina o dito deste homem virtuoso. Observa a repugnância e a aversão dele à multiplicidade de atributos afirmativos. Observa também que ele disse claramente que se nos houvessem permitido seguir somente de acordo com as nossas próprias inteligências, jamais proferiríamos os atributos e nada diríamos deles. Mas devido à necessidade das pessoas se dirigirem de um modo que lhes seja dada uma ideia qualquer de Deus, as pessoas foram forçadas a descrever Deus por meio das suas próprias perfeições, conforme foi dito. A Torá utilizou a linguagem dos seres humanos. Portanto, deveríamos nos limitar àquelas 3 palavras e não designar outros atributos a Deus, exceto na hora da leitura dos atributos na Torá. Porém, os da grande assembleia, que eram profetas, decretaram que as palavras Hagadol, Hagibor e Hanorá, o grande, poderoso e temível, fossem recitadas nas preces. Devemos proferir somente estas palavras. Em suma, o Rebbe Hanina disse explicitamente que se há 2 razões e necessariamente juntas com as mencionadas nas preces, a primeira, porque aparece na Torá, a segunda, porque os profetas as incluíram nas orações. Não fossem pela primeira razão, não as mencionaríamos, e não fosse pela segunda, não as teríamos tirado do seu lugar, e não as usaríamos nas orações. E tu proferes tantos atributos assim? Assim, por meio das palavras do Rabi Hanina, deve ficar claro a ti que não nos é permitido entregar nas orações todos os atributos aplicados a Deus nos livros dos profetas e proferidos, pois ele não disse se Moisés, nosso mestre, não tivesse enunciado na Torá os 3 atributos, primeiros atributos que citaste, mas acrescentou uma outra condição, e os homens da grande assembleia não tivessem estabelecido na oração. E não como fizeram aquelas pessoas que não conheciam a verdade.
que multiplicaram as palavras, aumentaram e inovaram rezas, e que puseram em suas mentes as pregações que inventaram, porquanto acreditavam se aproximar de Deus ao descreverem-no por meio de atributos que, mesmo se usados em relação a um ser humano, implicariam perfeição. Elas não compreenderam os assuntos sublimes, os quais são estranhos à inteligência das massas, que se dirigiram a Deus baseados em sua própria linguagem, descrevendo-o por meio de tudo que acharam erroneamente ser adequado e empregando palavras que o descreviam como quem se move por ser afetado, e especialmente ao encontrarem textos explícitos nas palavras de um profeta. E isso se torna, então, permitido na opinião deles. Textos estes que de forma alguma deveriam ser interpretados no sentido literal, mas que elas os interpretaram assim, inferindo e chegando a conclusões errôneas e construindo discursos sobre eles. Frequentemente, poetas e pregadores, ou aqueles que têm a pretensão de compararem poesia, permitiram assim estas coisas. Assim foram compostos dois, entre os quais parte é heresia absoluta e parte é besteira de imaginação deficiente, ao ponto de fazer rir uma pessoa ao ouvi-la, e não de fazer chorar ou observar que são ditas em relação a Deus. Não fosse pela compaixão que tenho destes compositores de mostrar suas deficiências, lhe citaria algumas coisas de suas palavras para que ficasse ciente de suas transgressões. Porém, essas composições são de deficiência explícita para quem entende. Deve-se refletir e dizer: se Lashon Hará, maledicência, e Hotzaat, serrará, difamação, entre os seres humanos são grandes pecados, por mais forte razão soltar a língua em relação a Deus, exaltado seja, e descrevê-lo por meio de atributos quais ele transcende, e é ainda mais grave. Não digo que seja pecado, mas é um insulto, uma blasfêmia, cometidos impensadamente pela multidão que a escuta e pelo ignorante que a profere. Porém, quem compreende a deficiência desses ditos e ainda assim os profere, a meu ver, está entre aqueles sobre os quais foi dito: os filhos de Israel usaram palavras que não eram convenientes sobre o eterno seu Deus, 2 Reis 17:9, e por proferir sobre Deus erroneamente, Isaías 32:6. Se és um daqueles que respeita a glória do seu Criador, não deves escutá-los de maneira alguma, muito menos pronunciar suas composições e, mais ainda, não agir como eles, pois tu sabes a gravidade do pecado de quem lança palavras para cima. Não deves de maneira alguma usar atributos afirmativos em relação a Deus a fim de glorificá-lo pelo seu ponto de vista. Não extrapole os limites fixados pelos homens da grande assembleia nas rezas e nas bênçãos, pois há lá o suficiente conforme a necessidade e basta, como bem disse o Rabi Ranina. Outros atributos são encontrados nos livros dos profetas durante a leitura dos mesmos, porém deve-se acreditar que são atributos de ações, conforme explicamos, ou que vêm indicar a negação de sua privação. Este significado também não deve ser divulgado à multidão, pois esse tipo de reflexão cabe aos seres humanos sublimes,
aos quais engrandecer Deus não consiste em dizer o que não deve, mas sim compreender o que é devido. Retornarei para concluir e ser mais preciso sobre as palavras do Rabi Hanina. Ele não disse: a que se compara? A um rei de carne e osso que possuía milhões de moedas de ouro e foi venerado por possuir moedas de prata. Pois essa parábola expressaria que as perfeições de Deus são mais perfeitas do que as que foram atribuídas ao rei. Sim, mas da mesma maneira, da mesma espécie. Não é assim como provamos demonstrativamente. A sabedoria dessa parábola é que no que diz, e foi venerado por possuir moeda de prata, indicando que o que é considerado perfeição para nós constitui imperfeições em relação a Deus, por serem de espécie que nós possuímos, sendo tudo imperfeição em relação a Ele, como foi dito. Ele disse nessa parábola: acaso isso não é um insulto a Ele? Pois já te fiz conhecer que todos esses atributos que afirmam serem perfeições são imperfeições em relação a Deus, por serem da espécie que nós possuímos. Salomão, que a paz esteja com ele, já nos orientou nesse assunto claramente e disse: porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas. Eclesiastes 5:2. Temos aqui, nessa análise de hoje, de Rambam, uma maneira totalmente analítica a respeito da forma de nos referirmos a Deus. Quando nós pensamos que fazer nossa oração pessoal, nós dizermos: ó santo, bendito, maravilhoso, magnânimo, perfeito, e etc, 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 várias exaltações a Deus, estaríamos fazendo uma coisa boa. Na verdade, nós estamos ofendendo a Deus por atribuir a Ele imperfeições. Porque todas essas coisas que são atribuídas a nós são imperfeições para Deus. Desta maneira, como Salomão nos orientou, e aqui no final da análise de Rambam, ele nos diz que sejam poucas as nossas palavras. Porque aquelas palavras que foram colocadas nas rezas pelos sábios da grande assembleia e por Moshe, o nosso mestre, foram já suficientes. Então, ao se dirigir a Deus e dizer Baruch atah Adonai, você já está dizendo o suficiente de exaltação, e daí em diante parte para a própria oração, assim propriamente dita. Baruch Hashem. Bendito é o Eterno por isso. Então, meus amigos, desta maneira você aprende que quando se diz que se multiplicando as palavras se multiplicam os pecados, assim também aqui nós estamos aprendendo de não multiplicar ofensas a Deus, porque nós poderemos estar cometendo o Hotzah Shenha, que é a difamação, ou o Lashon Hará, que é uma maledicência contra o Eterno, que Deus nos livre disso. Então, meus queridos, cada vez que passa, nós temos uma profundidade cada vez maior. Assim como numa mina de diamante, nós vamos cavando e vamos descobrindo mais detalhes e mais profundidades a respeito de Deus. Rambam realmente está nos abrindo os olhos. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Muito obrigado por ter me feito companhia nesta manhã extraordinária. Que o Eterno te abençoe, te faça próspero, que o Eterno faça a compreensão dele, prospere, Eterno, a tua obra, faça prosperar a tua obra. Possam as palavras da minha boca e a prece do meu coração ser aceitas por ti, ó Eterno, minha rocha, meu Redentor. Bendito seja o Eterno nosso Deus e santo e poderoso.
Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já. Se você já é inscrito, compartilhe, divulgue. E se você quer fazer contribuições ao nosso canal, inscreva-se ali no link de colaboradores. E existe também o número da conta bancária do Pix. Fique à vontade, faça essa obra prosperar. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, te dê saúde completa, paz completa, te dê felicidade completa, que você seja abençoado toda essa semana. Muito obrigado por estar comigo, te aguardo no capítulo 60. Muito obrigado.